Nosso planeta, a Terra, está coberto de bilhões de pessoas. Embora existam milhares de diferenças entre elas, há duas coisas que todas as pessoas instintivamente sabem. Primeiramente, sabem que há um Deus. Depois, sabem também que pecaram contra esse Deus. E como isso se dá? Nenhum de nós sabe quem construiu as casas desse bairro. No entanto, nós sabemos com certeza que elas não se construíram sozinhas. Do mesmo modo, até mesmo o homem mais primitivo olha a terra à sua volta, a natureza e as estrelas no céu, e sabe que isso não aconteceu simplesmente. Alguém deve ter feito tudo isso. Alguém a quem esse homem chama de Deus. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 4, nós percebemos o mesmo raciocínio. Cada casa foi construída por alguém, e Deus é o construtor de todas as coisas. O Salmo 19, versículo 1, diz: Os céus falam da glória de Deus e anunciam o que ele tem feito. Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que não há desculpas para duvidar da existência de Deus. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, tanto o seu poder eterno como a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso no que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Há ainda mais um testemunho da existência de Deus. O homem tem uma voz interior, uma consciência, que se sente responsável pelos erros que ele comete. E aquele, perante quem o homem sente esta responsabilidade, ele chama de Deus. Um exemplo disso. Um homem rico na África tinha 3 vacas. Então, ele devia tomar uma das vacas, isto é, 1/3 inteiro da sua riqueza, e sacrificá-la como pagamento a seu Deus. Na Índia, havia um grupo civilizado e educado de pessoas, mas que sentia tão profundamente a culpa pelos pecados que eles tinham cometido contra seu Deus, que olhavam diretamente para o sol até que seus olhos ficassem cegos, órbitas murchas em seus rostos. Por quê? Porque suas consciências diziam-lhes que havia um Deus diante de quem eram responsáveis. Bem no início de sua carta aos cristãos em Roma, Paulo trata da responsabilidade das pessoas descrentes diante de Deus. No capítulo 1, versículo 32, Paulo diz: Eles, isto é, aqueles que ignoram a palavra de Deus, sabem que a lei de Deus diz que quem vive assim merece a morte. A humanidade pecaminosa sabe, por instinto, que Deus tem o direito de puni-la por causa das suas ofensas. O assunto sobre o qual nós estivemos falando até agora pode ser chamado de conhecimento inato de Deus. Esse conhecimento inato de Deus diz à humanidade que Deus realmente existe. Primeiro, pela existência do mundo, isto é, da natureza. E segundo, pelo testemunho da consciência do homem. Porém, esse conhecimento inato de Deus não vai dizer para vocês como alcançar o céu, mas sim vai dizer que vocês pecaram contra esse Deus. Entretanto, não lhes mostrará, primeiro, quem é o verdadeiro Deus, e segundo, como seus pecados foram perdoados. Por isso nós dizemos que o conhecimento inato de Deus é insuficiente para salvá-los. Vamos exemplificar. Se eu assim o desejar, ninguém pode me impedir de adorar esta flor como meu Deus.
Eu posso dar-lhe meu dinheiro, orar para ela e até mesmo amá-la sobre todas as coisas. Mas, apesar da minha devoção e sinceridade, esta flor não tem o poder de me salvar. Pelo mundo afora, as pessoas oram a milhares de deuses, e elas rezam sinceramente. Porém, entre esses milhares de deuses, há apenas um só Deus. O restante não tem mais poder para me levar ao céu do que a flor do exemplo. É somente o verdadeiro Deus, o Deus suficientemente poderoso para realizar toda a criação, que pode me salvar. O Salmo 96, versículo 5, contém o seguinte pensamento: Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Deus eterno fez os céus. Somente aquele suficientemente poderoso para criar os céus e a terra é o verdadeiro Deus. Todo o resto são falsos deuses. O conhecimento inato de Deus é insuficiente porque não nos diz quem é o verdadeiro Deus ou como nossos pecados são perdoados. Perguntamos então: para que serve o conhecimento inato do homem sobre Deus? Serve para isso. O conhecimento inato de que existe um Deus pode levar a pessoa a querer saber quem é o verdadeiro Deus. Da mesma maneira, saber de forma inata que a pessoa peca contra esse Deus pode levá-la a querer saber como seus pecados são perdoados. Esse pensamento está contido em Atos, capítulo 17, versículos 26 e 27. De um só homem, Deus criou todas as raças humanas para viverem na terra. Foi Ele mesmo que marcou os tempos, isto é, quando os homens nasceriam e quando morreriam, e os lugares certos onde os povos deviam morar. Fez isso para que pudessem procurá-lo e, talvez, encontrá-lo. Aí é onde entra a Bíblia. É na Bíblia que Deus abre nossos olhos ao dizer: aqui estou, eu sou aquele que você está procurando. É na Bíblia que é revelado o verdadeiro Deus e o que Ele fez para nos salvar. E é por isso que chamamos a Bíblia de o conhecimento revelado de Deus. Ao encerrarmos essa primeira parte, aprendemos que, devido ao seu conhecimento inato de Deus, todas as pessoas sabem que são pecadoras e que merecem punição. Agora, vamos ver a forma como as pessoas tentam lidar com seus pecados. Elas podem ser divididas em 3 grupos. No primeiro grupo, tem-se aqueles que dizem: pequei contra Deus e preciso, a todo custo, fazer as pazes com Ele. Então, essas pessoas tentam levar uma vida de sacrifícios e boas obras. Alguns queimam o seu gado em altares. Outros olham diretamente para o sol. Outros ainda tentam obter o mesmo resultado através de sofisticadas obras de caridade. E muitos são bastante sinceros. Porém, como disse Paulo, referindo-se aos seus compatriotas, são muito dedicados a Deus. Porém, a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Nós também devemos aprender que todo sacrifício, zelo e sinceridade do mundo são inúteis, a não ser se forem baseados no conhecimento de quem é o verdadeiro Deus. O segundo grupo é formado por aqueles que lidam com seus pecados contra Deus através do ateísmo. Ateus são aqueles que negam a existência de Deus. Convenceram a si mesmos de que não existe nenhum Deus contra quem pecar. Seu problema, portanto, assim eles afirmam, está resolvido. Entretanto, o ateu nega a existência de Deus não porque está seguindo a sua razão, não porque não tem meios de saber se há um Deus ou não, mas porque ele deseja que não exista nenhum Deus. A Bíblia fala de tais pessoas no Salmo 14,
versículo 1. Os tolos pensam assim: Deus não existe. E realmente o ateu, apesar de seu raciocínio, é um tolo, porque nega Deus, quando a natureza e a sua consciência gritam que Deus existe. Finalmente, no terceiro grupo, temos os cristãos. Através da Bíblia, ou seja, da sabedoria revelada de Deus, os cristãos sabem que são pecadores. Porém, e o que é mais importante, os cristãos sabem também que o verdadeiro Deus é um Deus de amor, que não nos abandonou aos nossos pecados. Ao contrário, Deus nos amou o suficiente para enviar o seu Filho para pagar por nossos pecados com a sua morte na cruz. Uma vez sabedores disso, o terror que faz que o ateu deseje que Deus não exista é afastado. Da mesma forma, o medo que leva o primeiro grupo a realizar sacrifícios é também afastado, não pela negação de que há pecado, mas porque sabe que Deus já deu uma solução para o pecado do homem. Como o 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz: No amor não há medo. O perfeito amor afasta o medo. O amor perfeito de Deus por nós é mostrado pelo presente que nos deu, seu Filho. Na verdade, o cristianismo é uma religião de amor, e a Bíblia revela que o verdadeiro Deus é um Deus que nos ama tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês sabiam que não podem encontrar nenhuma passagem similar a essa em nenhum outro livro sagrado ou texto de qualquer outra religião no mundo todo? Por quê? Porque essas outras religiões não têm um Salvador. Somente a Bíblia, somente o cristianismo o tem. Nesse ponto, vamos fazer uma pausa para uma revisão e exercícios de reforço.